Muito bom dia a todas e a todos. Antes de iniciarmos, farei minha audiodescrição. Eu sou Helena Fruê, mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, tenho os cabelos crespos e hoje eles estão presos em um coque alto. Estou vestindo um terno azul marinho e uma blusa cinza. Estamos reunidos no Salão Nobre da Fiesp. O auditório tem aproximadamente 200 lugares e é composto por cadeiras na cor bege. Ao fundo, a mesa de honra, o púlpito onde estou e bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo, da Fiesp e do Ciesp. Este evento está sendo transmitido ao vivo de São Paulo pelos canais oficiais da Fiesp e da ABDE no YouTube, com interpretação em Libras. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que damos início à 10ª edição do Fórum do Desenvolvimento, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE. Convido para compor a mesa de abertura o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, senhor Josué Gomes da Silva. A presidenta da Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, e diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, senhora Maria Fernanda Coelho. O secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, senhor Tadeu Alencar, representando o ministro da pasta, senhor Márcio França. O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, senhor Rafael Cervoni. O diretor de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, senhor Elias Ramos. A representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, no Brasil, senhora Anete Kilmer. O presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, senhor Pedro Vonchovski. E o presidente do Banco do Nordeste, senhor Paulo Câmara. Este evento conta com apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento, FPS-NF, da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e patrocínio da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, da GIZ, do Banco do Nordeste e da Caixa. O Fórum do Desenvolvimento foi concebido observando, na medida do possível, princípios de sustentabilidade. As impressões foram reduzidas ao estritamente necessário. Os brindes priorizam itens que contribuem para a redução do uso de plástico e os materiais em lona utilizados na sinalização do ambiente serão reaproveitados. Além disso, há lixeiras disponíveis em todo o salão para o descarte adequado de resíduos. Senhoras e senhores, ao longo de mais de meio século, o Sistema Nacional de Fomento tem sido peça-chave nas transformações que levaram o Brasil a se destacar entre as maiores economias do mundo. Este fórum reafirma esse papel, reunindo representantes dos setores público e privado e da sociedade civil para debater caminhos para o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. Nesse contexto, a ABDE desempenha papel central na articulação e fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, integrando bancos de desenvolvimento, agências de fomento e demais instituições que financiam projetos estratégicos para o país. Sua atuação contribui para ampliar o acesso ao crédito, apoiar investimentos e impulsionar iniciativas que promovem inovação, sustentabilidade e inclusão, sempre alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. O tema que nos guia este ano, Sustentabilidade, Oportunidades e Desafios para o Brasil, coloca em evidência alguns dos pontos mais estratégicos da nossa agenda nacional: transição climática, inclusão social, inovação e o papel do financiamento para uma economia mais resiliente e competitiva. Os painéis desta edição apresentam discussões sobre descarbonização, crédito para pequenas e médias indústrias e adaptação das cidades brasileiras frente às mudanças climáticas. As reflexões de hoje também se voltam para a COP30, reforçando o papel das instituições financeiras de desenvolvimento na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No dia de hoje, além dos debates, teremos o lançamento de 2 publicações relevantes.
A segunda edição da metodologia ABDE-PNUD, uma ferramenta para alinhar o Sistema Nacional de Fomento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E o estudo Ecossistema de Financiamento da Bioeconomia na Amazônia Legal, que mapeia desafios e propõe soluções para ampliar o financiamento à bioeconomia da Amazônia. O material é fruto de parceria entre a BDE, Rede Uma Concertação pela Amazônia, Frankfurt School e a Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD. Senhoras e senhores, o Fórum do Desenvolvimento consolida-se a cada ano como espaço para o diálogo qualificado e a construção de soluções práticas. Ao longo de 10 edições, o evento se consolidou como marco estratégico de reflexão e articulação para traçar caminhos mais sustentáveis e inclusivos para o Brasil. É com esse legado e olhando para o futuro que damos início à abertura oficial do encontro. Neste momento, convido para o seu pronunciamento o presidente do CIESP, senhor Rafael Servoni. Muito bom dia a todos. Queria saudar meu colega Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Maria Fernanda Coelho, presidente da BDE, diretora de crédito digital para micro e pequenas empresas do BNDES, senhor Tadeu Alencar, secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo e Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Elias Ramos, diretor de inovação da FINEP, Anete Kilmer, representante do BID no Brasil, Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, ex-governador de Pernambuco, meu querido Pedro Vonchovski, presidente do CONIC, nossas diretores do CIESP e da Fiesp, palestrantes, empresários, senhoras e senhores. Agradeço muito à BDE pela realização desse fórum e pela oportunidade de representar o CIESP nesse espaço de diálogo voltado ao desenvolvimento do nosso país. Os desafios colocados hoje para a indústria de transformação não são triviais. O Brasil enfrenta um conjunto de entraves históricos que afetam diretamente nossa competitividade, o famoso custo Brasil. Esse estudo recente da Fiesp e do CIESP aponta que o diferencial de custo dos produtos industriais brasileiros frente aos seus principais concorrentes internacionais foi de 24,1% entre 2008 e 2022. Esse peso adicional decorre da tributação excessiva, da burocracia tributária, do alto custo do crédito, da energia cara, da logística ineficiente e de outras barreiras estruturais. Além disso, entre 1985 e 2024, a participação da indústria de transformação no PIB caiu de 21,8% para apenas 14,4%, evidenciando um preocupante processo de desindustrialização. Como se não bastasse, o mundo assiste ao retorno de práticas protecionistas, com destaque para o aumento de tarifas de importação por parte dos Estados Unidos. Essa postura impõe incertezas aos fluxos comerciais e pressiona, especialmente, os países em desenvolvimento como o Brasil, que precisam competir em um ambiente global cada vez mais instável e fragmentado. Apesar dessas dificuldades, temos uma agenda de modernização industrial em construção, e ela é viável. Precisamos avançar com uma política industrial moderna, apoiada por um sistema nacional de fomento robusto e coerente com os desafios da dupla transição, verde e digital. Isso significa reduzir o custo de capital produtivo com juros compatíveis com o retorno das atividades industriais, ampliar o financiamento de longo prazo, fortalecer o apoio técnico e tecnológico às empresas, sobretudo às micro, pequenas e médias. Estimular o uso de tecnologias limpas e de eficiência energética. Criar uma regulação estável para o crédito de carbono, a economia circular e a inovação verde. E investir de forma contínua na qualificação de mão de obra com foco em competências digitais e socioambientais. A boa notícia é que o Brasil tem as condições para liderar essa nova fase de desenvolvimento sustentável. Dispomos de uma matriz energética limpa
de recursos estratégicos como nióbio e terras raras, de uma base industrial diversificada e de uma posição geoeconômica privilegiada entre os grandes mercados globais. Contamos ainda com o Senai, referência em formação profissional, extensão tecnológica, inovação industrial e apoio às empresas na transição digital e sustentável. O CIESP está pronto para contribuir com esse esforço coletivo e não temos dúvidas. Se forem dadas as condições de isonomia para competir, nossos empresários transformarão os desafios em soluções com criatividade, inovação, resiliência e geração de valor para esse país. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Rafael Cervoni. Passo a palavra à presidenta da BDE e diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, senhora Maria Fernanda Coelho. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Presidente Josué, disseram que eu devia falar daqui porque ficava melhor para a imagem. É verdade. Então, eu vou falar, mas antes eu vou contar uma história. Eu não conto uma história tão bem quanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas eu vou contar essa história que eu comecei conversando com o presidente Josué. Josué, por favor. E, então, estava na presidência da Caixa, no segundo mandato do presidente Lula, e o então vice-presidente José Alencar, ele participava muito dos nossos eventos, era muito querido na Caixa, era sempre uma alegria recebê-lo. E uma vez numa mesa, né, ele veio e tal, e eu falei aqui, sentada, né, estávamos assim, uma composição como essa. Aí foi a vez dele falar. Então, ele foi ao microfone, aí ele olhou para mim e disse, Maria Fernanda, você sempre deve falar em pé. Aí, hoje, eu vou descumprir uma regra que ele me disse por conta da orientação aqui. Então, dizer para o presidente José Gomes da Silva, acho que é muito simbólico para nós, na BDE, na Associação Brasileira de Desenvolvimento, fazer esse seminário aqui hoje na Fiesp, né, de uma importância estratégica enorme, discutir a neoindustrialização, a bioeconomia, a transição energética, temas que são tão caros. Então, muito obrigada por esse espaço. Cumprimentar meu caro conterrâneo Tadeu Alencar, secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Cumprimentar o Rafael Cervoni, presidente da CIESP e vice-presidente da Fiesp. Anete Kilmer, representante do BID no Brasil. Cumprimentar meu caro também conterrâneo Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste e parceiro importante na BDE. Elias Ramos, diretor de inovação da FINEP. Pedro Vonchovski, presidente do CONIC da Fiesp. Cumprimentar o André Godoy, o Heraldo, em nome deles, todos os representantes aqui da BDE que estão conosco, demais autoridades do sistema Fiesp, associados e o público presente que hoje comparece aqui para esse debate. Senhoras e senhores, colegas representantes do setor financeiro, da indústria, da sociedade civil e da imprensa, é uma honra estar com vocês na abertura do Fórum do Desenvolvimento 2025, um espaço que se revela ainda mais necessário diante do momento crítico que enfrentamos. Vivemos uma conjuntura internacional desafiadora. As tarifas adicionais impostas à indústria nacional, com motivações políticas que fogem às práticas usuais do comércio internacional, afetam diretamente nosso tecido produtivo. Por isso, é simbólico realizarmos este evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, instituição historicamente vinculada aos grandes debates sobre o futuro do Brasil. Ainda que vivamos tempos atípicos, a história econômica brasileira nos ensina que grandes crises também podem ser momentos de virada. A crise da economia cafeira impulsionou a industrialização nacional via substituição de importações. A crise do petróleo nos levou a desenvolver o etanol e expandir a energia, tornando o Brasil um líder global em energia limpa. E nossa desigualdade social, por mais grave que seja, impulsionou políticas sociais que tiraram o Brasil recentemente do mapa da fome. Nas adversidades, o povo brasileiro demonstra sua resiliência, capacidade empreendedora e solidariedade. É esse espírito que deve nos guiar. E é com gratidão aos que estiveram ao nosso lado nos momentos difíceis que caminhamos adiante.
Este seminário é uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre os caminhos possíveis para nosso modelo de desenvolvimento. Precisamos oferecer respostas concretas aos desafios econômicos, sociais, ambientais, políticos e geopolíticos que determinarão se teremos um modelo inclusivo ou excludente, se a inserção da indústria e da agricultura brasileira será autônoma ou subordinada e se manteremos nossa liderança na agenda ambiental ou se ela será comprometida por interesses menores. Acredito profundamente na capacidade do Brasil de construir um modelo de desenvolvimento baseado no exercício pleno da democracia, na sustentabilidade ambiental, na inclusão social e, especialmente neste contexto, em um compromisso firme com o multilateralismo e a soberania nacional. Neste cenário, é inevitável que qualquer discussão sobre desenvolvimento passe pela defesa da indústria nacional. Por isso, devemos saudar os esforços de diálogo liderados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e destacar a disposição do presidente Lula em implementar medidas de contingência, como linhas de crédito e subvenções às indústrias afetadas pelas tarifas. Sem indústria não há desenvolvimento. É fundamental avançar na política de reindustrialização no país, que tem tido uma contribuição muito importante por parte das instituições do Sistema Nacional de Fomento. Como destaca o presidente Aloysio Mercadante, a Nova Indústria Brasil já direcionou mais de 220 bilhões em crédito nos últimos 2 anos e meio. Nossa meta inicial eram 250 bilhões e que foi ampliada para 300 bilhões até o final de 2026. Estes recursos têm possibilitado fortalecer a competitividade de pequenas, médias e grandes indústrias. Portanto, a resposta mais eficaz a este momento é criar um ambiente favorável para o fortalecimento da indústria nacional, com ganhos de produtividade e acesso a novos mercados. Na BDE, temos convicção de que um sistema de financiamento adequado para investimentos de longo prazo é um dos pilares de qualquer projeto nacional de desenvolvimento. Neste sentido, é preciso aproveitar as oportunidades que se apresentam, sendo que uma delas é a transição energética. Nos últimos 10 anos, o setor público de fomento investiu cerca de 146 bilhões de reais em energia renovável. No Nordeste, por exemplo, a capacidade de geração saltou de 20 gigas em 2013 para mais de 50 gigas em 2023, atraindo novas indústrias com uma matriz energética limpa e competitiva. Na Amazônia, a realização da COP30 em Belém revelou ao mundo tanto as riquezas quanto as urgências da região. Estudo recente, coordenado pela BDE, mapeou 159 instrumentos de financiamento para a bioeconomia na Amazônia. Se coordenados, podem criar as condições para que a indústria nacional desenvolva uma bioeconomia sustentável, competitiva, com acesso a mercados que anseiam por produtos que garantam a preservação da floresta, geração de renda e o bem-estar para mais de 25 milhões de pessoas que habitam naquela região. Olhar para as novas tendências de crescimento econômico não nos exime de buscar acelerar investimentos que impactam diretamente a produtividade da indústria. Exemplo disso são os investimentos em infraestrutura, que, em sua maioria, estão concentrados nas instituições financeiras de fomento que compõem a BDE. A retomada dos investimentos públicos e privados, no âmbito do PAC, por exemplo, são fundamentais para superar os gargalos logísticos que impactam os custos no Brasil. Destaco um exemplo aqui do Estado de São Paulo, que nos causa muito orgulho, como diretora do BNDES, que é o financiamento das obras de melhoria e ampliação da Via Dutra. Nas cidades, os desafios são ainda maiores. A tragédia no Rio Grande do Sul expôs a vulnerabilidade climática urbana. Temos aqui também a equipe do BNDES, que teve uma atuação muito importante no enfrentamento, junto com as demais instituições financeiras, da tragédia no Rio Grande do Sul. Apesar disso, apenas cerca de 300 municípios buscaram financiamento em 2023, que resultaram em investimentos urbanos, o que torna urgente a melhora da governança para investimento público em resiliência climática. A BDE tem patrocinado estudos e debates e tem atuado junto ao Banco Central e ao Tesouro Nacional com vistas a propor alternativas que visam facilitar o financiamento das cidades junto ao Sistema Nacional de Fomento. Ganha destaque no nosso debate o papel do crédito para micro, pequenas e médias indústrias.
Estas empresas representam a maior parte do tecido produtivo brasileiro, mas muitas vezes enfrentam obstáculos no acesso a recursos financeiros compatíveis com suas necessidades de inovação, modernização e eficiência energética. As instituições financeiras de desenvolvimento atuam além do fornecimento de crédito, estruturando parcerias público-privadas, operando fundo garantidores, apoiando microcrédito, gerenciando fundos públicos e articulando recursos internacionais. Tudo isso com o objetivo de criar uma oferta financeira acessível às indústrias, especialmente em sua jornada rumo à sustentabilidade, modernização e digitalização de processos produtivos. Finalizo a minha fala com esperança. A despeito das dificuldades, o Brasil tem avançado. A economia tem mostrado resiliência, com geração de empregos, menor taxa de empregos, percentualmente 5,8%, o aumento da produção e o crescimento da renda, mesmo diante de juros elevados e instabilidades políticas. Estou certa que, com esforço coletivo, superaremos os desafios e consolidaremos um modelo de desenvolvimento democrático, multilateral, socialmente inclusivo, ambientalmente sustentável e que garanta nossa soberania enquanto nação independente. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Maria Fernanda Coelho. Passo a palavra para o presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, senhor Pedro Vonchovsky. Bom dia a todos. É um prazer, um privilégio podermos receber aqui a BDE neste evento sobre sustentabilidade. A transição para uma economia de baixo carbono representa para o Brasil e para o mundo um grande desafio. Não se trata apenas de uma transformação ambiental, trata-se de uma refiguração profunda dos sistemas produtivos, das cadeias de valor e, sobretudo, da lógica do desenvolvimento. Nesse cenário, precisamos muito das instituições de financiamento. Mais do que oferecer crédito, o papel dessas instituições é induzir investimentos transformadores, coordenar esforços setoriais e reduzir os riscos associados à inovação tecnológica e à transição energética. Então, nesses termos, eu acho que esse seminário é extremamente oportuno e eu escuto com muito prazer a diretora Maria Fernanda dizer que sem indústria não há desenvolvimento. Isso soa como música para os nossos ouvidos e repete o que os presidentes do CIESP e do Fiesp, Cervoni e Josué, têm dito repetidamente nos últimos anos. Então, eu creio que esta oportunidade deve centrar muito mais nas possibilidades do Brasil para se destacar, para ser um protagonista e não um espectador nesse novo mundo que se abre. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Pedro. Passo a palavra agora para a representante do BID no Brasil, senhora Annette Kilmer. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra para o Banco Interamericano de Desenvolvimento de participar desse diálogo tão relevante promovida pela ABDE na casa da Fiesp e da Ciesp. Aprendi hoje de manhã a história desse prédio, então desculpa aí. Começo, então, cumprimentando o presidente da Fiesp, José Gomes de Silva, a presidente da ABD, Maria Fernanda Coelho, o secretário executivo, Alencar, o presidente da Ciesp, Cervoni, o diretor de inovação, desculpe, Elias Ramos, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e o presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade da FINEP, Pedro Vonchovsky. Eu vou aproveitar a minha condição aqui de única não brasileira nesta abertura para compartilhar minha visão sobre o tema que nos reúne hoje, as oportunidades e desafios da sustentabilidade do país. Eu faço isso com uma pergunta. Que país reúne
Ao mesmo tempo, uma biodiversidade tão expressiva, um setor financeiro tão sofisticado, um setor produtivo tão arrojado e um sistema de fomento tão desenvolvido como o Brasil. Eu arrisco dizer nenhum. Sou o Brasil, é o Brasil. E essa combinação, prezados colegas de abertura do painel e prezados participantes nesse evento, que é o passaporte para o futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros, com todas as oportunidades e desafios no caminho. É assim que o BRID enxerga o Brasil, especificamente as oportunidades e desafios, enquanto o desenvolvimento com sustentabilidade e a neoindustrialização. Este país está posicionado para liderar a criação de novos modelos produtivos, sustentáveis e inclusivos. Eu concordo plenamente neste ponto com o presidente Cervoni. Falamos da possibilidade de um círculo virtuoso. As vantagens competitivas do Brasil abrem as portas para mais investimentos, que, por sua vez, geram mais empregos, em melhores condições de empregos e renda, com cidadãos cada vez mais preparados para a nova economia e as oportunidades que a sustentabilidade oferece para o setor empresarial. Pode parecer utópico, talvez especialmente neste momento, mas acredito que não é um sonho distante. E prova disso é a atuação e as diversas iniciativas que o BID vem apoiando no país, inclusive com o Sistema Nacional de Fomento. Um exemplo é o Laboratório de Inovação Financeira, que fundamos com parceria com a BDE e a CVM. O Lab, como chamamos, lidera a construção de investimentos fundamentais para canalizar recursos para investimentos sustentáveis e inclusivos. Também nos orgulhamos de uma série de iniciativas de financiamento em regiões-chave para o desenvolvimento do Brasil, com destaque especial na Amazônia e no Nordeste, onde apoiamos, junto com parceiros e o Sistema Nacional de Fomento, com parceiros como o BNDES e o Banco do Brasil. E do apoio tempestivo dado ao Rio Grande do Sul, logo após as enchentes do ano passado, em parceria com o BRDE. Nossa contribuição também se dá junto ao setor privado e reconhece aqui o trabalho da Fiesp na articulação de indústria em prol de modelos sustentáveis e inovadores. Essa é uma agenda para a qual temos oferecido apoio por meio do BID Invest, o braço do Grupo BID para empresas e investimentos estruturantes. E continuamos dando esse apoio e justamente estamos colaborando com o BNB em mais 2 iniciativas nesse sentido. Falando em medidas estruturantes, aliás, não posso deixar de mencionar o programa EcoInvest Brasil, nesse momento enfocado no Brasil, mas já com ambições de internacionalização, uma exportação do Brasil para outros países, capitaneada, desculpa, de vez em quando o português dá uma travadinha aí, pelo governo brasileiro. O BID tem a honra de ter colaborado e apoiado esta estruturação técnica com diversos parceiros para criar condições mais atrativas para os investimentos e uma melhor gestão de riscos, por exemplo, riscos cambiais, a proteção cambial, mas também o blended finance e o apoio à estruturação de projetos fortes e competitivos. Mas não quero falar aqui só de que já fizemos. Hoje o dia vai ser para pensarmos no que queremos ainda fazer. A COP, nesse sentido, é uma grande oportunidade de reforçar o papel de vanguarda do país na criação de soluções inovadoras. E a Maria Fernanda acabou de nos lembrar de vários desafios no passado que têm impulsado
o Brasil a uma posição de liderazgo, por encarar os desafios e as oportunidades de uma forma muito proativa e construtiva. Então, os debates de hoje, estou convencida, também serão férteis na construção de novos caminhos, e o BID coloca seus recursos financeiros e de conhecimento à disposição para esta construção. Que os debates impulsionados sejam inspiradores e produtivos e que contribuem para um país cada vez mais sustentável e próspero para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Annette Kilmer. Vamos ouvir agora o presidente do Banco do Nordeste, o senhor Paulo Câmara. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente da Fiesp, o Josué Gomes da Silva, cumprimentar a presidente da BDE, a Maria Fernanda Coelho, também diretora do BNDES, o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, o presidente da Ciesp, o Rafael, o diretor da FINEP, o Elias Ramos, a representante do BID no Brasil, a doutora Annette Kilmer, o Pedro, eu não vou soletrar aqui seu sobrenome não, para não errar, presidente do Conselho da Fiesp. Agradecendo já o convite de estar aqui e até ouvindo a história que a presidente Maria Fernanda contou, eu também lembrei, Maria Fernanda, da sua história do ex-presidente José Alencar. Eu lembrei também de outro brasileiro, grande brasileiro que não está entre nós, o ex-governador Eduardo Campos. E quando eu fui convidado para ser candidato ao governo em 2014 de Pernambuco, eu nunca tinha disputado uma eleição, né? E tinha aquelas solenidades com muita gente, eu não tinha experiência nenhuma, ficava nervoso. Aí o ex-governador Eduardo Campos disse para mim, olha, tem 3 regrinhas básicas para falar em público, nem se preocupe, siga as 3 que você vai dar certo. Eu digo, quais são? Primeiro, ficar em pé para ser visto. Segundo, falar alto para ser ouvido. E terceiro, falar rápido para ser aplaudido. E ele estava certo. Mas, pessoal, com muita alegria que participamos desse fórum de desenvolvimento para discutir o tema da sustentabilidade, suas oportunidades e desafios para o Brasil. O tema deste fórum é, sem dúvida, a agenda mais frequentemente discutida no momento em que vivemos e propõe um debate sobre a sustentabilidade, tendo como foco a transição climática, a inclusão social e a inovação. É importante destacar que a sustentabilidade produtiva traz grandes desafios, mas também grandes oportunidades em nível global. Um dos principais desafios é acelerar a mudança da matriz produtiva e tecnológica mundial para uma matriz mais limpa, com menos emissão de carbono. Para isso, é preciso que haja uma compreensão da demanda global que a produção mais limpa gera valor agregado. O Brasil tem sido o protagonista desse tema, e isso fica claro no posicionamento do governo brasileiro em todos os eventos internacionais em que participa. Outro grande desafio é adotar políticas de desenvolvimento que vão além da sustentabilidade, seja inclusivo, trazendo a questão social para a agenda central. E aqui gostaria de lembrar que, recentemente, o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, mais uma vez, logrou êxito de sair do mapa da fome, de acordo com a ONU, meta que só é esperada em 2026. O Brasil também vive um momento de prosperidade econômica em que o desemprego de 5,8%, ocorrida nesse segundo semestre, foi a menor já registrada na série histórica iniciada em 2012. Mais emprego implica em mais renda para as famílias, trazendo um importante impacto social. E no Nordeste, região que represento, Norte de Minas, que o banco também atua, e o Norte do Espírito Santo, temos presenciado um período de dinamismo econômico importante, até maior que a média nacional. Isso mostra o Nordeste como uma região que vem se tornando um importante vetor de crescimento para o Brasil. No caso das energias renováveis, o Nordeste tem sido um importante exemplo. Atualmente, o Nordeste exporta 50% da energia limpa que produz para outras regiões do Brasil. Esse resultado é fruto de políticas públicas que favorecem o fomento a essa atividade. E o Banco do Nordeste tem priorizado o financiamento desse setor. Sem falar no grande potencial que a região tem de geração de energia pela produção de hidrogênio verde, discussão essa que tem avançado nos vários fóruns deste país. Gostaria também de destacar, secretário Tadeu Alencar, o apoio do programa do microcrédito produtivo orientado
e também do apoio às micro e pequenas empresas oferecidas pelo Banco do Nordeste, seja através dos programas de microcrédito, Crédito Amigo, Agroamigo e linhas do nosso Fundo Constitucional para as micro e pequenas empresas. Em 2024, o banco aplicou 26,7 bilhões, um crescimento superior em 49% em relação a 2022. Na indústria e agroindústria, nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, o banco aplicou o valor de 7 bilhões, com média anual de 3,5 bilhões. Esse resultado foi 40% maior que a média anual do período 19-22, o qual resultou em pouco mais de 2,5 bi. A previsão para 2025 é de aplicar 5,6 bilhões, 126% maior que a média do período 19-22, voltado exclusivamente para a indústria. O Nordeste é uma região que ainda tem muitos desafios. Possui 27% da população do país e apenas 14% do PIB brasileiro. Mas tem uma economia diversificada, criativa. Se o Brasil almeja realizar uma transição para a economia limpa e justa, tem que aproveitar as vantagens competitivas regionais, pois de todas as políticas sociais, a mais eficaz e eficiente é a política que fortalece a atividade produtiva. Oportunidades existem, seja na agricultura empresarial, no turismo, nas energias renováveis, na indústria, agroindústria, os segmentos de infraestrutura, de saneamento, de transporte ferroviário e rodoviário, todos esses setores têm se mostrado ótimas oportunidades de investimento na região. Olhando a logística mundial, o Nordeste tem uma importante proximidade com a Europa, África, América Central, México e pode chegar à Ásia, hoje através do Canal do Panamá, a partir do seu alargamento. Todos esses mercados podem ser ampliados com produção verde, graças à abundante produção de energia renovável nordestina. Não posso também deixar de destacar a convivência harmônica que hoje existe entre governos estaduais e o governo federal, em um processo de convergência de suas visões estratégicas, onde, no passado recente, a conversa entre estados do Nordeste e o governo federal não existia. E também devo valorizar muito o fortalecimento das relações institucionais entre os bancos públicos que atuam na região, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, a FINEP, o Banco do Nordeste. Hoje existe um ambiente favorável a investimentos sustentáveis com inclusão social, com importante apoio da BDE, agora sob a liderança da Maria Fernanda, que cada vez se torna um ambiente ideal para a elaboração de propostas que aceleram o desenvolvimento limpo e justo no nosso país. Inclusive, temos hoje em andamento a chamada Nordeste, que busca, justamente, até o final do ano, a aprovação de projetos para a destinação de financiamento, da ordem de 10 bilhões de reais, exclusivamente para a industrialização da região Nordeste. Assim, desejamos um pleno êxito nos debates desse fórum e que sejam criativos e ousados nas propostas e caminhamentos que surjam desse encontro, agradecendo mais uma vez o convite a participar dessa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Paulo Câmara. Passo a palavra ao diretor de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Sr. Elias Ramos. Bom dia a todas, todos. Saudar a presidente Maria Fernanda, da BDE, que é também presidente do BNDES, o presidente Josué Gomes, em nome dos quais eu vou saudar aqui a todos e todas membros da mesa. Dizer que é uma satisfação muito grande para a FINEP estar aqui nesse fórum que está discutindo sustentabilidade, porque a FINEP está engajada fortemente nessa questão da sustentabilidade, apoiando projetos e iniciativas que são fortemente aliados com a nova indústria Brasil, com a política industrial do país. A política industrial brasileira ela tem 6 missões, e dentro dessas 6 missões tem vários temas que focam fortemente a sustentabilidade. São missões que abordam a bioeconomia, o desenvolvimento e a produção de biocombustíveis, uma área em que o Brasil é muito forte. É no Brasil que foi desenvolvido o motor Flex, que é uma tecnologia que hoje
ela não só se fortalece no Brasil, inclusive com essa perspectiva aí de propulsores híbrido-elétricos, mas é uma tecnologia também que começa a ser exportada e começa a ser adotada também em outros países. Nós temos também projetos que visam o apoio a uma indústria no agro sustentável, que é uma indústria na qual o Brasil é muito forte. Então, temos muitos projetos de sustentabilidade também nessa área. Mas esse alinhamento da FINEP, e não só da FINEP, do BNDES e de outras instituições com a política industrial, é uma coisa que está sendo muito importante no Brasil e que está jogando um papel fundamental no sentido de elevar a competitividade brasileira nesse mundo, numa geopolítica que a gente enfrenta hoje, que é de muitas disputas. E aqui, quando foi lançada a NIB no Brasil, em 2023, se destaca que, ali dos recursos previstos para investimentos, cerca de 20% desses recursos eram para inovação. Então, isso sinaliza fortemente que é uma política industrial moderna que visa ao desenvolvimento de uma indústria no Brasil que seja uma indústria, de fato, competitiva, porque a tecnologia ela é estratégica para essa disputa e, ao mesmo tempo, colaboração que possa existir em nível mundial. Aqui eu também queria dizer que, para o sistema de inovação brasileiro, e eu vou falar um pouco mais de inovação, porque essa é a vocação básica da FINEP. A FINEP existe para financiar e fortalecer a inovação no país, em toda a cadeia de inovação, que vai desde as universidades, as instituições científicas e tecnológicas até as empresas. Então, é fundamental para o nosso sistema que a gente avance nos investimentos públicos e, sobretudo, nos investimentos privados. Recentemente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou os números sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento dos anos 2014 do ano 2014 até o ano 2023. E nesses números a gente identifica que os investimentos brasileiros ainda estão aquém do que é feito nos países mais competitivos do mundo, e a gente precisaria aumentar bem mais ainda os nossos investimentos. Para se ter uma ideia, na Coreia, nós temos os investimentos empresariais são da ordem de 3,9% do PIB, e os investimentos governamentais da ordem de 0,5% do PIB. Na China, 2%, mais 0,36%. Nos Estados Unidos, 2,7%, mais 0,27% dos investimentos públicos governamentais. E no Brasil, 0,6% dos investimentos empresariais e 0,27% dos investimentos públicos. Então, é um desafio enorme para nós aumentar o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. E isso é algo que tem que ser feito com políticas públicas que fortaleçam a colaboração entre o setor público e o setor privado, onde o setor público aporta recursos para a inovação, com vistas a compartilhar o risco da inovação com o setor privado. E isso nós temos feito através de diversos instrumentos. Nós temos a subvenção econômica, na qual nós estamos aplicando recursos crescentes, nós temos o crédito. Então, há um esforço claro do governo nesse sentido. Há uma elevação muito grande dos investimentos públicos, isso aí já é bem conhecido aqui desse público.
foi garantido por lei de que não haverá mais contingenciamento do FNDCT, que é o principal fundo de apoio à pesquisa do país. O orçamento do FNDCT tem crescido fortemente desde 2023. Nós passamos de 10 bi em 2023 para 12,7 bi em 24 e agora para 14,7 bi. Então, há um crescimento desse fundo. Isso gerou um apetite crescente do setor privado, particularmente por tomar empréstimo para desenvolver projetos de inovação. E o governo, recentemente, para ampliar essa possibilidade de apoio, o presidente Lula acabou de sancionar o PL 847, que é um projeto de lei que visa disponibilizar mais 22 bilhões de reais como crédito para a inovação de recursos que estavam retidos nesse fundo. Então, esse tem sido o compromisso do governo e a gente espera que isso possa fortalecer essa colaboração do governo com o setor privado e, particularmente, no caso da FINEP, a gente opera o crédito na forma do crédito direto e descentralizado em parceria com os nossos agentes, grande parte deles aqui associados da BDE, e essa aliança, essa colaboração, nós pensamos ser fundamental nesse sentido de apostar em uma indústria brasileira mais inovadora e mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Elias Ramos. Antes de dar prosseguimento às nossas saudações, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do deputado federal do Podemos pelo Paraná e membro da Frente Parlamentar Mista em apoio ao Sistema Nacional de Fomento, FPS-NF, senhor Luiz Carlos Rauli. Para dar prosseguimento às nossas saudações, vamos ouvir o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, senhor Tadeu Alencar, representando o ministro Márcio França. Muito bom dia. Eu fiquei pensando ali, quem sou eu para desobedecer duas figuras como o ex-governador Eduardo Campos e o ex-vice-presidente José Alencar. Então, estou falando de pé por isso, pedindo licença a todos para saudá-los aqui da tribuna. Eu quero cumprimentar o presidente Josué com muita alegria, a sua presidência aqui na Fiesp. É um prazer estar aqui representando o nosso ministério e ao ministro Márcio França nessa oportunidade. Saudar também a Maria Fernanda Coelho, que fez uma fala muito contagiante aqui, mostrando o novo momento que vive o Brasil, as possibilidades que temos, tamanhas, e os desafios que advêm das nossas potencialidades e dos nossos problemas, que são monumentais. Como disse aqui, as políticas sociais decorrem dessa desigualdade, que ainda é, sem dúvida, a maior chaga brasileira. Saudar aqui o presidente do CIESP, Rafael Servoni. Saudar Elias Ramos, diretor de inovação da FINEP. Muito boa a sua fala, diretor Elias. Eu fico muito atento a esses ativos que o Brasil vem construindo nessa área de inovação. Tem um desafio enorme pelos números aqui demonstrados dos investimentos públicos e privados da Coreia, da China, dos Estados Unidos e do Brasil, mas fico feliz de ver também o quanto nós temos caminhado nesse tema de inovação. Primeiro, quando o Congresso lá nós aprovamos o não contingenciamento do FNDCT e esse aumento crescente dos investimentos em inovação, que são públicos e privados, dado esse apetite aqui referido do setor privado também por esses importantes recursos. Quero saudar a representante do BID no Brasil, Anete Kilmer, dizer que o seu português é irretocável, então não há nenhum tropeço na nossa língua. Fico feliz de ver o seu trabalho, acompanho de longa data, inclusive na área de segurança pública, quando lá no Ministério da Justiça, liderados pelo ministro Flávio Dino, nós tivemos uma interação muito fecunda com o BID. Saudar o sempre governador Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste do Brasil, nosso amigo, companheiro, grande liderança política brasileira e do nosso Estado. Saudar o presidente do CONIC, da Fiesp, Pedro Vontchovski,
E cumprimentar aqui o deputado Raul, que foi fundamental nesse debate da reforma tributária. Deputado Raul, nós sabemos, o Brasil sabe o quanto foi custoso esse caminho de construir uma reforma tributária que, evidentemente, não era aquela com que sonhamos, mas teve avanços importantes que o Brasil ainda vai celebrar, muito mais do que celebra hoje, porque os seus efeitos ainda haverão de ser sentidos pelo país, e Vossa Excelência teve um papel fundamental nesse modelo da reforma tributária. Sempre foi não só um cavalheiro ali, não diria solitário, porque era de uma capacidade de persuasão e de convencimento que fez muitos ficarem ao seu lado para ajudar a construir a reforma tributária. E cumprimentar a todos os associados da BDE, aos associados da Fiesp, aos painelistas presentes, às demais autoridades, senhoras e senhores. É uma honra representar o ministro Márcio França e o Ministério do Empreendedorismo na abertura deste importante encontro, que chega à sua 10ª edição, consolidado como espaço de reflexão e ação para o futuro do desenvolvimento em nosso país. O tema que nos reúne, sustentabilidade, oportunidades e desafios para o Brasil, não poderia ser mais atual. Vivemos um momento de transformação profunda na economia global, em que a transição ecológica deixou de ser uma escolha para se tornar uma condição de competitividade, segurança e prosperidade. Uma necessidade urgente. O Brasil tem vantagens únicas. Uma matriz energética majoritariamente limpa, uma das maiores biodiversidades do planeta, vastas oportunidades na bioeconomia e um tecido produtivo diverso, em que as micro, pequenas e médias empresas respondem por 98% dos empreendimentos e 70% dos empregos formais, mas, todavia, exportam apenas menos de 1% do volume exportado pelo Brasil. Mas essas vantagens, salvo esta referência última, só se traduzem em resultados se conseguirmos alinhar crescimento econômico e responsabilidade ambiental de forma concreta e inclusiva. Sustentabilidade e desenvolvimento não são caminhos paralelos, são trilhas que precisam se encontrar. A agenda ambiental, quando incorporada às políticas industriais de crédito e inovação, gera novas cadeias produtivas, estimula a adoção de tecnologias limpas e abre mercados que hoje já movimentam trilhões de dólares no mundo. Mas também é preciso reconhecer os desafios. Pequenos negócios ainda enfrentam barreiras significativas, acesso limitado a financiamento verde, dificuldades para cumprir requisitos ambientais complexos, carência de qualificação técnica e de tecnologias acessíveis e ainda um Estado anticidadão que é visto como um agente hostil aos seus negócios. Se não atuarmos para resolver esses obstáculos, corremos o risco de ver a transição verde concentrada apenas em grandes empresas, ampliando as desigualdades. Por isso, o Ministério do Empreendedorismo tem colocado a competitividade verde das micro e pequenas empresas no centro da sua agenda. Dentro dessa agenda, o governo federal também vem atuando na Nova Indústria Brasil, política industrial lançada pelo governo federal em janeiro de 2024 e primorosamente conduzida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Já investimos, é muito pouco ainda, mas quase 500 bilhões no plano Mais Produção da Nova Indústria Brasil, em 168 mil empreendimentos, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033, de há muito carente de uma política industrial. Esta política, liderada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MIDIC, reforça nosso compromisso com uma produção industrial de baixo carbono. A missão 5 da NIB, Bioeconomia, Descarbonização e Transição Energética, destina recursos específicos para reduzir emissões e ampliar o uso sustentável da biodiversidade, com foco em biocombustíveis, energias renováveis e tecnologias de baixo carbono. Esses investimentos geram sinergias diretas com o trabalho do Ministério do Empreendedorismo,
fortalecem o acesso das MPMEs a linhas de crédito com critérios verdes, ampliam mercados para produtos inovadores e sustentáveis e conectam nossos pequenos empreendedores às cadeias globais de valor da economia verde. Recentemente, o Ministério do Empreendedorismo representou o Brasil no Fórum Global Ministerial 2025, realizado em Joanesburgo, na África do Sul. No encontro, reafirmamos o compromisso brasileiro com a Agenda 2030 da ONU, o Acordo de Paris e outros marcos internacionais, lembrando o papel vital que as micro e pequenas e médias empresas desempenham para alcançar o desenvolvimento sustentável em linha com esses e outros acordos globalmente pactuados. Também endossamos a visão de que acesso a financiamento, transformação digital e transição verde são pilares essenciais para fortalecer capacidades produtivas, promover prosperidade resiliente, gerar trabalho decente e assegurar um crescimento econômico inclusivo que não deixe ninguém para trás. Essa participação reforçou a liderança brasileira na defesa de soluções concretas que integrem inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva no centro das políticas voltadas às micro, pequenas e médias empresas. Essas ações, tanto no âmbito do Ministério do Empreendedorismo, quanto no alinhamento com a Nova Indústria Brasil e na atuação em fóruns globais, formam um alicerce para um novo modelo de desenvolvimento, que conjuga crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social. Oportunidade e desafio caminham juntos. Oportunidade porque o Brasil pode ser líder global na economia verde, criando empregos e agregando valor aos nossos recursos naturais. Desafio porque essa liderança exige coragem para reformar processos, investir em inclusão produtiva, formular políticas públicas inovadoras e emancipatórias. Que este fórum, presidente Maria Fernanda, seja mais um passo para transformar potencial em realidade, juntando governos, empresas, academia e sociedade civil na construção de um Brasil sustentável, competitivo e socialmente justo. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Tadeu Alencar. Vamos ouvir agora o presidente da Fiesp, senhor Josué Gomes da Silva. Bom dia a todos e a todas. Em solidariedade a Maria Fernanda Coelho, essa que é uma grande brasileira, presidente da BDE e diretora de crédito digital para as micro, pequenas empresas do BNDES. Aliás, o presidente Lula sempre se refere à diretoria do BNDES como sendo um verdadeiro ministério, e, de fato, o presidente Luiz Mercadante montou uma diretoria de grande qualidade no BNDES, e não é à toa que o BNDES tem tido um desempenho excepcional nesses últimos anos, presidido pelo Mercadante, pela Maria Fernanda e outros grandes diretores, né? Eu não vou seguir a orientação de José Alencar e de Eduardo Campos de falar em pé em solidariedade a Maria Fernanda, mas vou seguir a recomendação deste brilhante brasileiro que nos deixa saudade por ter partido tão cedo, que é o Eduardo Campos, e serei breve para ser aplaudido, tá certo, Paulo Câmara? Aliás, Eduardo Campos partiu cedo, mas deixou um legado fantástico. Lideranças políticas como Paulo Câmara, atualmente presidente do Banco do Nordeste, mas que governou o estado de Pernambuco, e também seu filho, João Campos, que é uma liderança jovem que, tenho a certeza, vai prestar, assim como você, Paulo, grande serviço ao Brasil ao longo da vida de vocês. Queria cumprimentar Tadeu Alencar, secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e aqui dar um abraço ao ministro que ele aqui representa, e é um prazer enorme ter você aqui representando o ministro Márcio França. Cumprimentar o Elias Ramo, diretor de inovação da FINEP, essa grande agência que teve o seu orçamento multiplicado nesses últimos anos e tem feito
um importante trabalho na inovação no Brasil. Cumprimentar a Nete Kilmer. A Nete foi uma grande parceira da Fiesp recentemente, quando Fiesp, juntamente com o BID e outras organizações, nós promovemos aqui na cidade de São Paulo o Fórum de Economia Circular. É um fórum super relevante, que é promovido pela Citra, que é uma organização dos países nórdicos, e onde a indústria brasileira pôde demonstrar o seu engajamento e a sua inovação em promover a circularidade na economia. Cumprimentar aqui e dizer da nossa satisfação em ter o deputado federal Luiz Carlos Rauli, de fato, sempre trabalhou por um sistema tributário mais moderno e, finalmente, vamos ter esse sistema tributário, ainda que com um conjunto de exceções muito grandes, mas que, com o tempo, a própria emenda constitucional que foi aprovada prevê, a cada 5 anos, uma revisão das exceções. Esperamos que a gente possa vir, com o tempo, ter uma alíquota de referência mais baixa do que os tais 28% que se estima hoje, tendo em vista um enorme conjunto de exceções que foi aprovado, mas, pelo menos, depois de 30 anos, temos um sistema tributário que desonera o investimento, que desonera a exportação, que retira a guerra tributária, ou extingue a guerra tributária que trouxe problemas de alocação de capital no Brasil, né? E, portanto, um modelo tributário moderno, simplificado e que, temos a certeza, vai trazer grande desenvolvimento ao Brasil. Cumprimentar o meu grande companheiro Pedro Vonchovski, presidente do CONIC, e também o meu companheiro Rafael Cervoni, presidente do CIESP. Como eu disse, eu vou seguir a recomendação do Eduardo Campos e serei muito breve. A rigor, eu estou aqui apenas para dizer da satisfação da Fiesp de sediar esse 10º Fórum de Desenvolvimento da Associação Brasileira de Desenvolvimento, e, na mesa aqui, motivo de grande satisfação termos instituições financeiras de fomento tão significativas em apoio ao desenvolvimento nacional. Muitas dessas instituições, há pouco tempo, sofreram muito tentativas de serem dizimadas, não é? E, graças a Deus, elas permaneceram fortes e hoje estão mais robustas. Aliás, em função da existência de um BNDES, da existência de um Banco do Nordeste, da existência de uma FINEP, e, como disse bem a Nete, ela diz isso com muita propriedade, por ser uma estrangeira e conhecer vários países do mundo, ela destaca o papel fundamental do sistema de fomento brasileiro. E nós tentamos acabar com ele tem pouco tempo. Não vamos nos esquecer disso. E é graças à existência deles que a indústria brasileira, especialmente a indústria de transformação, ainda consegue competir no mundo. Apesar do que temos que lembrar que a TLP hoje é um despropósito, porque, para um banco de desenvolvimento, é uma taxa que faz com que o custo de capital oferecido pelo BNDES muitas vezes fique acima da Selic. Durante muito tempo ficou acima da Selic. Hoje não mais, porque a Selic também ficou num patamar tão absurdo que não é mais o caso. Então, nós temos que, aqui, agradecer e aplaudir a existência do sistema de fomento brasileiro, tão robusto, e que é inveja no mundo inteiro, não é? E a doutora Nete coloca isso bem, não é? E nós temos que continuar dando força a que esse sistema de fomento prevaleça, continue de forma longeva e continue ajudando o desenvolvimento nacional. Foi dito, e de fato é motivo de grande alegria, ouvir de que sem indústria não há desenvolvimento. O mundo ocidental está descobrindo isso, talvez um pouco tarde, não é? O Consenso de Washington fez com que o mundo ocidental exportasse indústria, emprego, e, com ela, inovação tecnológica para a Ásia. E agora está tentando recuperar isso, talvez da maneira menos adequada possível, com a imposição de tarifas,
e até com corte de verbas para a inovação, o que provavelmente custará caro a esse país que ainda é o líder da economia mundial. Mas o Brasil, não. O Brasil tem feito um caminho diferente. O Brasil tem, nos últimos anos, apoiado a educação, apoiado a inovação, apoiado uma reindustrialização. Obviamente, não a indústria necessariamente do passado, apoiado uma indústria inovadora, digital e descarbonizada. Porque é através de uma indústria inovadora, digital e descarbonizada é que nós poderemos, de novo, ter a indústria de transformação brasileira como sendo a locomotiva que, durante muitas décadas, puxou o desenvolvimento nacional, de 1940 a 1980 e 90, e transformou o Brasil numa das 10 maiores economias do mundo. Naquele período, o Brasil foi o país que mais cresceu, registrou crescimentos médios compostos anuais de 7,1%. Infelizmente, nós deixamos de crescer quando deixamos de privilegiar o papel da indústria de transformação como motor de desenvolvimento. Mas temos voltado os olhos novamente para a indústria de transformação e tenho a certeza que, se continuarmos seguindo estas políticas, nós poderemos voltar a nos desenvolver a taxas elevadas, o que é fundamental, até mesmo para resolvermos os nossos problemas sociais. A Fiesp tem feito um trabalho muito forte, que coincide muito, está muito alinhado com o que está sendo discutido aqui ao longo desse fórum. Através de duas iniciativas, Maria Fernanda, que é a Jornada pela Digitalização da Micro, Pequena e Média Indústria de São Paulo e a Jornada pela Descarbonização da Micro, Pequena e Média Indústria de São Paulo, temos feito um esforço com o Senai de apoio às micro, pequenas e médias indústrias, praticamente de forma gratuita, para indústrias até um faturamento, as micro, pequenas, com até 8 milhões de reais de faturamento, é de forma gratuita, até a parte dos investimentos em capital, etapa nas quais, são 2 ou 3 etapas de investimento em capital, que nós temos obtido, com o apoio do BNDES e outras entidades de fomento, como Desenvolve São Paulo, financiamentos para as empresas a custos de capital bem mais baixos do que o custo de capital encontrado no mercado, em geral, financeiro do Brasil. São quase 40 mil indústrias que são objeto deste trabalho. Já alcançamos mais de 20 mil indústrias na jornada pela digitalização. Foi a jornada que começou há 3 anos e meio atrás. A jornada pela descarbonização começou mais recentemente, então o número de empresas atingidas ainda é menor, mas tem a mesma meta, atingir cerca de 40 mil indústrias de transformação do Estado de São Paulo, micro, pequenas indústrias do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem 52 mil CNPJs ativos com KNAI de indústria, dos quais 47 mil são micro e pequenas, e por isso nós ousamos tentar alcançar 40 mil e estamos em parceria com o SEBRAE, em parceria com o BNDES, em parceria com a Desenvolve São Paulo, fazendo esse trabalho, que inclusive inspirou, como bem coloca o ministro Geraldo Alckmin, o programa Brasil Mais Produtivo, que é inspirado na jornada pela digitalização da micro e pequena indústria de São Paulo. E é desta forma, aumentando a produtividade, que vem, obviamente, com investimento, aumentando a inovação, aumentando a digitalização e descarbonizando os processos industriais, é que a indústria brasileira vai voltar a ser a locomotiva que puxa o crescimento nacional e com inclusão social. De maneira que é uma grande satisfação estarmos hoje aqui cedendo o espaço para esse importantíssimo fórum do desenvolvimento da ABDE e, de fato, com um tema
fundamental: sustentabilidade, oportunidades e desafios para o Brasil. Apenas vou dar aqui um número para mostrar o que significa o potencial que o Brasil tem a oferecer, inclusive numa parceria ganha-ganha com os Estados Unidos da América. O Brasil hoje processa de dados nacionais cerca de 2,5 gigawatts de dados. Se convencionou a unidade de medida de processamento de dados, o consumo de energia para esse processamento de dados. Dos 2,5 gigawatts de dados brasileiros que estão sendo processados a cada segundo e que crescem exponencialmente pelo advento obviamente, digitalização da economia e, especialmente, da inteligência artificial, que demanda cada vez mais uso de processamento de dados, dos 2,5 giga, 1,5 giga são processados no exterior, o que custa ao Brasil de 4 a 5 bilhões de dólares por ano de déficit na nossa balança de serviços pela compra dos serviços de processamento no exterior. Se nós trouxéssemos para o Brasil este 1,5 gigawatt de processamento de dados nacionais, né, nós teríamos um investimento de 75 bilhões de dólares, porque é mais ou menos 50 milhões de dólares por megawatt de dados processados. É o investimento entre infraestrutura e os equipamentos de processamento, as GPUs. Ou seja, o Brasil, se quiser internar os dados que hoje são processados no exterior, já teríamos uma capacidade de investir imediatamente 75 bilhões de dólares e poderíamos economizar 4 a 5 bilhões de dólares por ano que nós temos de dispêndio com a compra de processamento, capacidade de processamento no exterior de dados brasileiros. Mas falta energia no hemisfério norte, falta energia nos Estados Unidos da América. Hoje, o governo americano está pedindo a grandes empresas de tecnologia como Google, Meta, AWS, a Amazon Web Services, Microsoft, diminuírem o consumo de energia nos seus data centers, porque tanto o grid quanto a geração estão escassas nos Estados Unidos. E o que o Brasil tem a oferecer? Digitalização verde, porque o Brasil não só tem energia elétrica competitiva, como energia elétrica abundante. É verdade que o volume de encargos, e, infelizmente, algumas mudanças que ocorreram alguns anos atrás no sistema elétrico produziram um aumento do custo de energia em geral, mas é verdade também que hoje a energia no Brasil está mais barata. É uma das energias mais baratas do mundo. E uma energia de fonte eminentemente renovável. E olha que sequer demos início, de fato, à exploração do total de capacidade de geração eólica e solar que temos no país. E sem falar, obviamente, na biomassa e em outras fontes de energia renovável. De maneira que eu não tenho dúvida que com energia, com uma economia inovadora, digital e descarbonizada, o Brasil vai promover a reindustrialização e vai promover uma reindustrialização e um crescimento com inclusão social. Muito obrigado, Maria Fernanda, por trazer esse fórum aqui para a Fiesp. Uma grande alegria e satisfação da Fiesp poder sediar esse fórum. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, senhor Josué Gomes da Silva. Agradecemos aos nossos convidados pelas valiosas contribuições e podem ficar em pé, por favor, para uma foto oficial.